das igrejas das nossas paróquias são igrejas pequenas, não é? Agora há igrejas maiores do que esta. Isto é a sacristia, atualmente ainda funciona como a sacristia, não é? Onde os dois vêm assinar, onde o padre se prepara para a missa, os apóstolos, tudo. Depois temos aqui a decoração da sacristia, que normalmente nestes conventos, nestas grandes igrejas, decoravam a sacristia para a pessoa, o padre ou o bispo, que fosse celebrar, e os outros padres já se prepararem interiormente para a ação litúrgica que iam fazer, não é? E decoravam com peças de arte, não é? Neste quadro aqui à minha direita, do lado esquerdo, temos o batismo de São Gonçalo. Ali, por cima daquele armário, temos o nascimento de São Gonçalo e ali a morte de São Gonçalo. É tudo pintura sobre tela. Depois ali no lado esquerdo, Santa Catarina de Sena, falar ao Papa Urbano VI, foi uma passagem da igreja, não sei se vocês já ouviram falar, o cisma de Avignon, não é? Em que houve 2 papas, não é? E o Papa, houve uma altura que foi morar para Avignon, França. E Santa Catarina de Sena, que além da igreja, naquela altura, não dava grande importância às mulheres, não sabia ler nem escrever, e Santa Catarina foi falar aos cardeais, não é, que são aqueles do vermelho e branco, e ao Papa Urbano VI, lá de cima de um púlpito, não é igual àquelas varandas que nós vimos ali dentro da igreja, para pedir para ele voltar para Roma, porque Roma era a sede da Igreja Católica, que ainda agora é antes, ao Papa Francisco e os outros papas, não é, que lá estiveram, e foi falar aos cardeais, não é, numa altura em que a igreja e a sociedade não dava, infelizmente, ou era a mentalidade da época, grande valor ao papel da mulher na igreja, não é, e na sociedade. E Santa Catarina de Sena, que era dominicana, embora esta igreja não tenha sido de freiras dominicanas, mas sim de frades, de homens, está aqui representado que é uma das passagens dos dominicanos. Isso quer valorizar, não é? Mostrar. Depois aqui, do meu lado direito, temos o São Pedro e ali São Paulo. São Pedro e São Paulo, vai ser agora dia 29 de junho, são os 2 grandes apóstolos da igreja que estão em Roma. A Catedral de São Pedro, ou a Igreja de São Pedro em Roma, em Basílica, e São Paulo também, que também está lá sepultado em Roma. Por isso, o teto é estilo maneirista, tem aqui ao meio os símbolos dominicanos, com a coroa real, não é? Depois os azulejos são do século XVII, pintados à mão. Estes tocheiros, estas velas, são do século XVIII. Como vocês veem, é uma igreja com vários estilos e muito bem decorada, com muita arte, embora haja igrejas maiores que esta. Depois essas gavetinhas que têm aí atrás, para ver se perguntam, eram dos frades, cada frade tinha uma gaveta. Daquele lado também deve ter havido, mas estava a falar no armário. Isto era um convento onde está agora a Câmara Municipal e o museu. Era o convento dos dominicanos, que então era antigamente depois da Janier. Mas em 1910, não é, com a República, o Estado tomou conta expropriou o património da Igreja. A Assembleia da República, onde estão lá os nossos deputados, aquilo era da Igreja Católica. Era um convento de São Bento, de Beneditino. Eles até mantiveram o nome, o Palácio de São Bento, não é? Era um convento dos Beneditinos. Aqui era dominicano, são ordens religiosas dentro da Igreja Católica. Depois ali o claustro, é o estilo gótico, que é os padres em pé, e os tais confessionários que vocês viram. O frade estava deste lado e as pessoas vinham por aquela porta pequenina que vimos dentro da igreja. Realmente os claustros eram espaços reservados aos frades. Claustro, daí vem a palavra claustrofobia, não é? Espaço fechado, não é? E os frades normalmente entravam para o convento e nunca mais saíam, faziam a vida toda. E tinham que ter algum contacto com o exterior e então usavam o claustro, que era ornamentado ou com jardim ou com um fontanário, e este tem um fontanário. Mas há claustros maiores que este. Pronto, acho que está.
dimensão. E tem uma tiara, é que muita gente às vezes até confunde com a esfera armilar, mas é a tiara papal. Por isso, esta igreja é de São Pedro, por isso São Pedro e São Paulo, são considerados os dois apóstolos, os pilares basilares, as pedras filosofais da igreja. Foi sobre esta pedra que foi construída a Igreja Católica, a Pedra de Pedro. Para a construção desta igreja houve confusão. E porquê? Porque os dominicanos estavam a construir a igreja de São Gonçalo e o convento. E os clérigos, era assim que eram chamados, as pessoas de São Pedro, eram os clérigos de São Pedro. Então não tinham uma igreja. Estavam a utilizar uma pequena capela que existia aqui, que era a capela de São Martinho. E pagavam um aluguer à Misericórdia, porque essa capela e esse espaço pertencia à Misericórdia. Pronto, os clérigos de São Pedro, como pretendiam construir uma igreja, negociaram com a Misericórdia. Os dominicanos não gostaram, entraram em choque com a Misericórdia, porque é evidente, a 200 metros de distância, uma igreja a fazer concorrência à outra, é como qualquer negócio. Eu como alfaiate, que eu sou alfaiate, já no trabalho, agora acho que trabalhei 65 anos, chegou. Dos 10 aos 75, chega. Por isso, se houvesse um alfaiate próximo de mim, eu não gostava. Por isso aqui aconteceu o mesmo. Uma igreja de uma congregação diferente, que era dominicanos e clérigos de São Pedro, teve que haver um negócio entre a Misericórdia e os clérigos. Pronto, concordaram, construíram esta igreja, o Manuel já explicou, esta igreja também do século XVII, por isso ainda houve também a confusão, antes do convento de São Gonçalo estar construído totalmente, já estavam a construir esta igreja, mas a Misericórdia ficou a ganhar, porque foi construída a igreja, mas com a condição, há um altar, nós entramos ao lado direito, que é o altar da Misericórdia, e os clérigos de São Pedro tinham que rezar uma missa todas as semanas nesse altar, e todas as esmolas que entrassem naquela caixinha das esmolas eram para a Misericórdia. Conclusão, ficaram com um negócio à Misericórdia, ainda hoje, infelizmente, podemos dizer, os negócios da Santa Casa é só para negócio. Misericórdia vão tendo algo. Por isso, já ouço as cordas lá dentro a afinar. Por isso, a minha principal preocupação aqui era para vos mostrar como se diferencia uma igreja, principalmente dos clérigos de São Pedro. Os clérigos, por exemplo, toda a gente ouve falar na Torre dos Clérigos no Porto. É a Torre dos Clérigos, mas aquela igreja é dos clérigos de São Pedro. Só que é dos clérigos, porque a igreja, que é de São Pedro, também foi erigida por ideia dos clérigos de São Pedro. E agora vamos entrar. Vocês vão tocar connosco I Have a Dream, não ainda completamente, mas duas partes da música. Depois vou fazer um canto com a viola, mas é um canto que